Imagine que você é um ser humano do Paleolítico, um homem das cavernas. Sua vida é completamente integrada à natureza. Você caça para comer, bebe água de rios, procura abrigos para passar a noite, acende fogueiras, senta-se em torno delas e conta histórias das experiências que viveu a seus parentes e amigos. Até que um dia você encontra isso. Uma enorme e misteriosa faixa onde a grama não cresce. Ela tem sulcos, o que indica que algo pesado passou por ali. Mas você analisa os rastros e não tem ideia do que pode ter sido. Aquelas marcas são inéditas, muito diferentes dos animais que você conhece. Então você começa a especular. Sulcos tão profundos indicam que, seja lá quais foram os animais que deixaram aqueles rastros, se é que foram animais, eles devem ser os maiores de toda a floresta. O fato de não crescer grama perto de onde eles passaram, afinal há 2 sulcos só podem ser 2 animais, certo? Dá a entender que ou eles secretam alguma substância que mata a vegetação, ou são mais de 2 animais. É um bando enorme que passa por aquele caminho com tanta frequência que impede o nascimento de novas plantas. Você aguarda ali por dias e não vê o animal passar novamente. E então resolve voltar para sua tribo e contar sua experiência inusitada. Nesse momento, tudo que nós sabemos da matéria escura é comparável ao que um homem do Paleolítico saberia sobre pneus ou motores à explosão caso encontrasse aqueles rastros misteriosos no campo. É evidente que algo causou aquilo, mas nós ainda estamos muito distantes de realmente entender o que é. Com a matéria escura é a mesma coisa. Os astrônomos encontraram uma série de marcas de pneu pelo universo, tentaram encaixá-las nas fórmulas que nós já conhecemos e a coisa não bateu. E tudo está relacionado à gravidade. Nós sabemos lidar muito bem com ela desde a época do Newton, que em 1687 publicou leis da gravitação universal que até hoje são usadas para se calcular as rotas de naves e sondas pelo sistema solar. Você se lembra da New Horizons, sonda que visitou Plutão em 2015? Ela demorou 9 anos para percorrer os 5 bilhões e 50 milhões de quilômetros que separavam a Terra de Plutão na época. Para evitar a possibilidade de colisão com alguma lua desconhecida do planeta anão, a NASA fez com que a aproximação máxima ocorresse exatamente na órbita de Caronte, a lua maior de Plutão, mas no momento em que ela estivesse do outro lado do planeta. Assim, as chances de colisão seriam mínimas, porque a órbita de Caronte deveria estar limpa pela própria presença da enorme Lua. É esse tipo de precisão que nós somos capazes de alcançar com o conhecimento que temos de astronomia. Fazer uma sonda passar pelo lugar exato que queremos, mesmo a 5 bilhões de quilômetros de distância. E é por isso que, quando aplicamos o que sabemos a objetos ainda muito mais afastados, como as galáxias, nós nos chocamos ao perceber que as nossas previsões simplesmente não funcionavam. Em 1884, o astrônomo Lord Kelvin já havia notado algo estranho. Ao medir a massa das estrelas do núcleo da Via Láctea, ele notou que a força que as mantinha juntas aparentemente era maior do que a causada apenas por suas gravidades. Ou seja, se só existissem as estrelas, elas deveriam se dispersar aos poucos, não se manter unidas no núcleo. Sua conclusão foi a de que deveria haver objetos ocultos por lá responsáveis por essa gravidade a mais. Outros astrônomos, fazendo pesquisas independentes, como Henri Poincaré, o Jacobus Kapteyn e até mesmo o Jean Oort, aquele da nuvem de Oort, chegaram à mesma conclusão. Alguma coisa invisível estava causando um aumento da força de gravidade no centro da Via Láctea. Mas foi o astrofísico suíço Fritz Zwicky que, ao estudar um aglomerado de galáxias em 1933, percebeu que a tal matéria oculta deveria estar espalhada por todo o universo. Medindo o brilho das galáxias do aglomerado, ele conseguiu calcular sua massa, mas a velocidade em que elas se deslocavam uma em relação à outra era muito maior do que deveria ser. Sua conclusão foi de que alguma coisa invisível estava aumentando a massa das galáxias, algo que ele resolveu chamar de matéria escura. As pesquisas do Zwicky, porém, não fizeram tanto estardalhaço assim, e o assunto ficou em segundo plano até que Vera Rubin, nos anos 70, notou mais uma evidência da matéria escura ao medir a velocidade de rotação dos braços da galáxia de Andrômeda.
Observe essas duas simulações. A da esquerda mostra o que realmente acontece, o quão rápido os braços da galáxia se movem em relação ao núcleo. Repare que as estrelas da borda praticamente acompanham a rotação daquelas do núcleo, mas o que deveria acontecer, levando em conta apenas a força gravitacional das estrelas e seus sistemas estelares, é o que a simulação à direita mostra. Obviamente, falta massa nessa equação. Muita massa. O que me faz lembrar de alguém em uma galáxia muito distante que disse que a força nos cerca, nos penetra e mantém a galáxia unida. E não é que os astrônomos dessa galáxia aqui acabaram chegando a uma conclusão muito parecida? Eles só trocaram a força por a matéria escura. Lord Vader adoraria a nova versão. E ainda surgiria outra evidência de que há algo oculto aumentando a gravidade no espaço interestelar: as lentes gravitacionais. Sabe aquelas distorções no caminho da luz das estrelas previstas pelo Einstein, como aquelas que foram fotografadas pelo James Webb em julho de 2022? Pois é, elas são muito maiores do que se esperava. Repare nessa área do vídeo onde foi colocada uma nuvem indicando a presença da matéria escura. Se ela não estivesse ali, a dispersão da luz das galáxias seria bem diferente. E isso acontece por todo o espaço. Com tantas evidências, com marcas de pneu tão profundas, os cientistas começaram a especular o que poderia estar causando aquilo. E é claro, eles primeiro tentaram encaixar ali os animais que eles já conheciam. Seria a matéria escura simplesmente nuvens de gases de matéria comum distantes das estrelas e por isso invisíveis? Não é possível. Tais nuvens escureceriam as estrelas atrás delas e isso não acontece nas observações. Além disso, se as lentes gravitacionais fossem causadas por objetos feitos de matéria visível, elas seriam facilmente detectáveis, o que também não acontece na prática. Poderia a matéria escura ser então antimatéria? Também não. Antimatéria, se existisse em abundância no espaço, seria tão visível quanto a matéria. E antimatéria, ao entrar em contato com matéria, emite grandes quantidades de raios gama, o que também não é observado no espaço. Poderia então a matéria escura ser formada por buracos negros? Também não. Apesar dos buracos negros também causarem distorções gravitacionais, elas são muito mais pontuais do que as distorções observadas no espaço, ou seja, eles seriam bastante perceptíveis. A matéria escura se parece muito mais com um gás do que com um objeto massivo. É como se uma enorme nuvem cercasse cada galáxia, penetrando seus componentes e os mantendo unidos. Uma nuvem visível e que interage apenas através da gravidade. Mas espera aí. Nós conhecemos uma partícula que praticamente não interage com a matéria e é invisível. Aliás, uma partícula tão abundante e presente no universo que nesse momento trilhões delas estão atravessando seu corpo e você nem ao menos está percebendo. Quer saber de que direção elas estão vindo? Se for dia agora, procure o objeto mais brilhante no céu. Você já deve ter ouvido falar nos neutrinos, partículas extremamente leves que são ejetadas durante as reações nucleares. É por isso que a grande maioria dos neutrinos que passam por nossos corpos a cada segundo vêm do Sol. Ele é a maior fonte de energia nuclear próximo de nós, apesar de parte dos neutrinos que cruzam seu corpo poder vir dos reatores nucleares de Angra se você morar próximo da cidade. Neutrinos são invisíveis, abundantes e quase não interagem com a matéria, a não ser pela força fraca e pela gravidade. Um ótimo candidato à matéria escura, não? Não. A massa dos neutrinos já foi bem estabelecida e eles não são massivos o suficiente para causar as distorções gravitacionais detectadas. Outro problema é que os neutrinos viajam próximos da velocidade da luz e a matéria escura não. Ela realmente forma bolsões gravitacionais que seriam impossíveis caso seu causador viajasse tão rapidamente. Calcula-se que os neutrinos sejam responsáveis por 1,5% da distorção gravitacional que chamamos de matéria escura, mas definitivamente eles não são sua principal causa. Então nenhum dos animais que os cientistas conheciam poderia ter feito aquelas marcas no chão da floresta. Era
hora de começar a pensar em pneus e motores a combustão. Um novo tipo de partícula deve estar causando tanta gravidade e dá para saber até mesmo quanta massa coletiva ela tem calculando as distorções. Cerca de 5 vezes mais do que toda a matéria normal existente no universo. Sim, para cada quilo de matéria visível, existem 5 quilos de matéria invisível por aí. Acredita-se que as partículas de matéria escura tenham aproximadamente a massa de um próton, mas elas devem ser muito pequenas, do tamanho de neutrinos ou menores, senão elas não atravessariam tão facilmente a matéria visível. Elas não podem também viajar a velocidades relativísticas, senão as nuvens de matéria escura não se formariam e as galáxias se dispersariam. Como detectar algo tão escorregadio assim? Foram feitos mais de 50 experimentos nas últimas décadas tentando detectar diretamente partículas de matéria escura. Só um chegou a algum resultado. O italiano Dama Libra vem detectando algo que imagina-se são partículas de matéria escura. Por que os cientistas acreditam nisso? Porque os dados que vêm sendo colhidos há quase 20 anos sempre mostram resultados parecidos. Há um pico de detecções em junho e um mínimo de detecções em novembro. Esquisito, não? E por que esses dados confirmariam se tratar de matéria escura? Porque nossa galáxia gira dentro da nuvem de matéria escura. Isso significa que o Sol e o resto do Sistema Solar atravessam a nuvem a 220 km por segundo. Só que a Terra não está parada ao seu lado. Ela gira em torno do Sol a 30 km por segundo em um ângulo de 60 graus em relação ao plano da galáxia. Isso significa que durante metade do ano a Terra anda mais rápido do que o Sol na direção do deslocamento e na outra metade mais devagar do que o Sol. Adivinha quando se dá o pico de velocidade? Exatamente, em junho. Ou seja, em junho atravessamos uma quantidade maior de matéria escura e em novembro uma quantidade menor. Precisamente o que o Dama Libra vem detectando. O grande problema é que não dá para ter certeza de que as partículas que estão atingindo o Dama Libra são necessariamente de matéria escura. É por isso que estão construindo um detector semelhante em Melbourne, praticamente do outro lado do mundo. Se os dados colhidos na Austrália baterem com os do detector italiano, então finalmente saberemos que estamos detectando matéria escura. Ainda não compreenderemos exatamente o que é um pneu ou um motor a combustão, mas vai ser a confirmação de que há mesmo algo bem diferente atravessando essa floresta que chamamos de universo. Eu sou o Juliano Righetto e você assistiu ao Somos Míopes porque somos breves.